Está no ar ZooCast. Democratizando a experiência do cliente. E no meu caso. Olá, pessoal! Hoje vamos iniciar o nosso último episódio da jornada de experiência do paciente. Nesse episódio, a gente vai trazer e abordar um assunto que às vezes é um pouco negligenciado, mas é o pós-venda. E para trazer todas as informações e para nos auxiliar nisso, eu vou convidar, a minha sócia, a nossa especialista em experiência do cliente, Zu Mello. Oi, Fantini. Vamos para o último episódio, né? Acho que essa série ela foi super legal, está sendo bem comentada, porque a gente trouxe todas as etapas da jornada e trouxe coisas que geralmente uma clínica não pensa, nem o próprio paciente imagina, né? Então, acho que uma série extremamente importante. Espero que a gente tenha conseguido contribuir, né, com todos os ouvintes e que ajudem a aplicar nas suas clínicas, nos seus negócios, porque vale para todo mundo, né? Cuidado e atenção, todo mundo quer. Nunca é demais, né? Nunca é demais. Eu tenho certeza que está sendo muito aproveitado por todos, até pelos comentários que vem nos trazendo, né? Então, todo mundo está muito contente. Eu acho que muitas dicas práticas para ser realmente aplicado, né? Exatamente. Nada que é teoria, que não pode ser utilizado. Então, a gente traz justamente para isso, né? Vem do lema já de antes, que é para democratizar a experiência do cliente. Então, a gente traz isso também para a experiência do paciente. E até antes de iniciar as perguntas, o que é bacana compartilhar? Nós fizemos essa série sobre a experiência, né, do paciente. Aí agora a gente vai entrar numa outra série trazendo cases de várias empresas que está sendo aplicado, né, a experiência e até para o pessoal entender. Então, desde empresas de design de interiores, empreendimentos, né, na construção, restaurante, escolas. A gente está trazendo esses convidados, a gente está fazendo esse programa, na verdade, na rádio, né, Sara, e vai virar um podcast, então são mais cases, né, e no meu caso, que o público vai poder continuar. E depois disso a gente vai ter uma outra série também, de um outro segmento, também com convidados, né, para que a gente traga exemplos práticos, né, da aplicação da experiência do cliente. Porque justamente para isso que é, né, democratizando a experiência do cliente. A experiência do cliente não se aplica em grandes empresas somente, ela não exige grandes recursos. A gente tem sempre como referências grandes empresas como a Disney, o Nubank, a Amazon, mas a gente pode sim aplicar na padaria do seu Joãozinho, no açougue, né, do seu João, e assim sucessivamente. E várias empresas que a gente até imagina, nossa, Construção civil. Se aplica muito, né? Muito. Dá para... a gente fez até um curso em Gramado, a gente foi visitar algumas empresas que também, na prática, onde eles aplicaram e conseguiram melhorar muito a sua margem. A gente vai trazer esses cases também, né, para compartilhar, né, com os nossos ouvintes e para quem assiste também. Justamente para pegar esses exemplos e ir aplicando nos seus negócios, né? Mas o que foi legal agora em Gramado, na imersão, que a gente fez a imersão, é que a gente pôde ver na prática a aplicabilidade da experiência e o retorno financeiro, né? Então, poxa, teve negócios que teve um retorno financeiro de 100%, né, da margem, outros 30%, e assim sucessivamente. Então, a experiência do cliente, ela vende e ela te dá um retorno financeiro. Então, a gente também vai tratar e abordar esses assuntos, né, nos próximos episódios. Mas vamos voltar aqui agora, né? Para finalizar a nossa A gente está dando muito série. spoiler aqui, né? Então, mas vamos voltar para a nossa série da jornada do paciente, que não deixa também do quê, né? De dar um retorno financeiro. Muito. Tudo que você aplica, boa experiência, cuidado e atenção, você tem indicação, né? Então, já até rimou, né? Então, quando você dá atenção, você tem uma indicação. E o melhor cliente é aquele que é indicado, o melhor paciente é aquele que é indicado, que a conversão é 98%, 100%. Fica bem mais alto. Exatamente. Zu, a primeira pergunta é: por que o acompanhamento, esse acompanhamento pós-consulta, ele é tão importante? O acompanhamento pós-consulta, ele é até negligenciado, na verdade. É muito difícil em alguma clínica que eu, né, já fui, que teve esse acompanhamento pós-consulta. Eu vou dar um exemplo prático aqui, porque que é importante.
Vamos supor que você foi procurar uma nutricionista ou um nutrólogo, alguém, né? Um médico com essa especialidade para iniciar um tratamento para emagrecimento. Uhum. Beleza? Aí você foi lá, o médico te atendeu, deu toda a atenção, fez todos os teus exames, entendeu o teu caso e passou um tratamento, passou uma dieta. Tá? Do Neida, você precisa fazer uma transformação e uma educação alimentar e mudar a tua vida. Só que você sai do consultório com aquela, né, com a receita na mão, com a dieta e tudo mais, para você voltar daqui 30 dias para saber se você evoluiu ou não. Só que nesse período do dia 1 ao dia 30, você não tem um acompanhamento. Então a sugestão seria, poxa, uma vez por semana, ligar para esse paciente e entender como que tá, porque é uma mudança, é uma transformação, gera ansiedade, a pessoa está com fome, ela para de comer doce, então tem, né, vários desafios que se ela recebesse um apoio, uma mensagem da clínica, com certeza, muitas pessoas que iniciam, dando um exemplo nesse caso, um tratamento, fazer dieta e tudo mais, muitas vezes desistem no meio do caminho, porque se sentem sozinhos nesse trajeto, nessa jornada. E esse é um exemplo prático que se tivesse um acompanhamento, um e-mail, uma mensagem, algo que motive, com certeza essa pessoa, quando ela está pensando em desistir, ela recebe, né, aquela animação, pensando, poxa, não, tem alguém lá Junto comigo, junto né? comigo, preocupado comigo, né, de mãos dadas nessa jornada. Ela vai conseguir seguir com o tratamento. Então, essa é a importância, né, do pós. Porque você não vai lá e paga a consulta e agora te vira. Não, tem um acompanhamento, há uma preocupação. Né, o paciente deixa de ser paciente, passa a ser visto como um ser humano, como uma pessoa com CPF, que tem, né, suas dores, que tem suas fragilidades. E aí ele precisa desse acompanhamento. Então, pós-venda, pós-consulta, né? É um pós-venda, na verdade, também, não deixa de ser. É que é Ele é a é, mesma relação de um pós-venda numa venda exatamente, qualquer, né? exatamente. Ele traz essa conexão, esse apoio. Então, por isso que é tão importante. E uma coisa que eu gostaria de saber é se você tem como trazer o quanto isso ajuda a fidelizar o paciente. Demais. Vou perguntar para você. Uma pessoa que estendeu a mão para você no momento que você estava numa transformação, numa jornada difícil, você esquece dela? Não. Tá aí a tua resposta. Ela não só fideliza, como tem gratidão. Né? E com isso, você passa a ser uma referência. Você ajuda, né, no momento mais difícil, não só como médico, mas passa a transformar essa pessoa. Tirar ela, tá, né, talvez de um estágio ruim e dar a ela uma nova vida. Uhum. É um momento de transformação. Você não vai esquecer. Não. Você vai lembrar, né? Você vai lembrar. E você vai indicar. Porque quando algo faz bem pra gente, a gente quer que essa coisa, né, esse algo, faça bem pra todas as pessoas que a gente gosta. Até para os inimigos a gente indica, né, pra ver se esse inimigo passa a ser feliz e esquece da gente, né? Mas, enfim, a gente indica. Sim. Então a E é isso. resposta é essa, fideliza, com certeza. E aí, além de fidelizar, vai trazer mais as indicações. Ó, eu acabei de indicar 2 pacientes para uma médica que me atende. 2, assim, numa semana. E eles não vão lá para ver, eles já vão para marcar consulta, porque sabem que, como é indicação, é bom. Né? Eles estão vendo o resultado em mim, eles também. querem. Exatamente. E a sua fala também como indicação fica muito mais forte, né? Quando você tem todo esse acompanhamento, todo esse cuidado. Exatamente. Você comentou de uma das funções do pós-venda a gente fazer por ligação. Teria alguma outras formas de fazer isso? Tem. Você Tem. consegue trazer elas para nós? Por exemplo, vou usar esse mesmo exemplo da dieta. Perfeito. Tá? Acho que fica Pessoa- numa linha Exato, fácil de entender, né? exatamente. Então, por exemplo, poxa, eu não tenho como fazer uma ligação, eu não tenho como passar uma mensagem. Às vezes ligar não, mas passar uma mensagem, né, pelo WhatsApp, você pode deixar isso programado. Mensagens humanizadas e tudo mais. Existem formas de fazer isso. Outra coisa também, outro dia eu estava numa clínica, a gente estava pensando como fazer isso. Tem aquelas caixinhas que tem aquelas mensagens diárias, sabe? Então, poxa, os primeiros 30 dias desse paciente serão os mais difíceis. Então, todo dia ela vai ler uma mensagem, né? Então, todo dia ela vai tirar uma mensagem
pensada, né, nela, né, então direcionada para aquele momento. Então são coisas que você pode fazer para que você, né, que o paciente ele sente que tem alguém ali que foi pensado. Então imagina, né, poxa, eu tô ali, não desista, siga em frente. Já sei que você está passando, outras pessoas já passaram por isso, sabe? E começar a ter referências, ter depoimentos de pessoas também Uhum. que passaram por esse processo e estão bem, sabe? Então, isso tudo pode ser feito, né? Para você motivar, engajar, apoiar e estender a mão. Então, tem N coisas, desde que a clínica esteja disposta a fazer, e esteja aberta a fazer, dá para fazer muita coisa. E não precisa ser nada caro, nada que aumente tanto o custo e tudo mais. São Sim. pequenas coisas que você pode fazer, pode aplicar no dia a dia, né? E que gera um resultado e um retorno muito grande. Perfeito. E essa questão, então, fica muito de a gente estar dando acolhimento, trazendo confiança para ele seguir no seu processo. Se a gente pensar a longo prazo esse paciente, né? A gente está falando ali num curto prazo de um mês, mas falando do mesmo paciente que Uhum. você está trabalhando com a questão da nutricionista. Pensar num longo prazo, teria algumas outras ações que eu poderia fazer a longo prazo, tipo, Você vai medindo, de né? como se fosse manutenção. Exato, porque assim, existe uma intensidade. Por exemplo, nesse, né, exemplo da dieta, nos primeiros 30 dias são os mais difíceis. Aí você tem um acompanhamento, por exemplo, o da caixinha com os negócios, as mensagens, um pouco mais intenso, assim, né? Mais de perto. Depois esse paciente, ele vira, né, no estágio ainda de acompanhamento, de manutenção. Então você vai acompanhando, mas aí vai diminuindo essa intensidade, ele fica mais a cada 15 dias, né, ou uma vez por mês, né? Você começa a espaçar. Então, por isso você cria essa régua de relacionamento, entendeu? Aí você vai criando, né, os padrões dentro da tua clínica de acordo com a curva desse paciente, você vai jogando, né, e criando essa régua de relacionamento com eles, entendeu? Interessante. Porque senão tudo que é demais enjoa, né? Imagina eu Sim, ficar, né, você ficar todo com o dia. paciente todo, não dá. Então, existe intensidades, depois você diminui, vai fazendo essa régua e vai medindo e testando. Muito de acordo, né, também com o perfil dos teus pacientes. Por isso que se você identifica personas, né, existem grupos que você classifica. Tem pacientes que gostam de uma coisa, tem outros que gostam de outra, tem outros que querem uma ligação, tem outros que uma mensagem ok, tem outros que um e-mail basta, tem outro que a caixinha com um negocinho também adianta. Então, por isso que é preciso conhecer, Uhum. né? E você conhece através, né, do quê? Fazendo pesquisa, conversando, né, coletando feedback, identificando as personas. Então, você precisa ter dados. A partir do momento que você tem dados, Você consegue você consegue facilitar esse classificar e processo. querer. Então, é aquilo que eu falei. Desde que você esteja aberto e querer, né, e você quer fazer isso, dá para fazer N coisas. Agora, quando você entra num lugar que a pessoa não está aberta, nada dá para fazer. Nada dá, nenhuma pesquisa dá para fazer, né? Porque não, porque isso, porque é difícil. Então, a pessoa está fechada ainda, ela não está pronta, né, para aplicar, né, a jornada, né, toda a experiência, a jornada do paciente, a jornada do cliente. Isso é cultura, é de cima para baixo. Outro dia eu escutei, né? Você não lava a escada de baixo para cima, é de cima para baixo. Então, a experiência do paciente, a experiência do cliente é cultura. Tem uma cultura por trás, uma cultura de centralidade no cliente, uma cultura de centralidade no paciente. Então, isso primeiro precisa estar enraizado como pano, ele precisa estar como pano de fundo para daí você conseguir fazer o trabalho. Senão você não consegue. É muito nítido a gente, né? A gente percebe quando tem uma empresa que está querendo fazer, que é muito rápido, e outra que está pensando. Daí marca, vai, pensa, mas precisa ser respeitado. Cada Pelo um tem o menos seu ela já momento. está propensa a ouvir, né? Ela está se preparando, ela quer, mas ela ainda não sabe como, ela tem dúvidas. Então fica aquele namoro, né? Namoro à moda antiga, né? Pega na mão, vai na igreja, reza, vai, conversa, né? Depois é Manda só nas mensagem. quartas. Exato. Então a gente fica ali naquele namoro até que a coisa acontece, né? Então a gente precisa também respeitar o momento, né, do cliente, do nosso cliente, né? Então acho que esse é um ponto também que nós, né, não pode ser casa de ferreiro, espeto de pau. Eu também preciso identificar as personas.
Então, tem clientes que querem fazer muito rápido, tem clientes que ainda não estão prontos, então a gente vai falando sobre, abordando o assunto. E a gente sente quando a gente entra no local, eu sinto, quando eu entro no local, puta, aqui ainda tem resistência. Que bem provável você deve perceber essa cultura que já está ali Exato, presente, você né? conversa com o funcionário, com outro, com o próprio dono da empresa, a gente já consegue, né, sentir o momento que a empresa está. Então você vai implantando, comendo pelas beiradas ali até para não assustá-lo, porque ele precisa estar pronto para fazer isso. Isso precisa virar uma prioridade, isso precisa estar na agenda. Então, uma vez eu falei aqui, eu vou até reforçar isso. Enquanto você não ter uma pauta de cliente na sua agenda, pelo menos uma vez por semana, não fale que você se importa com o cliente. Não fale que você tem centralidade no cliente, porque você não tem. Você começa a ter quando você tem uma pauta exclusiva para falar de cliente, para olhar indicadores, para ver o que pode ser melhorado. Aí sim, opa, agora eu começo a ter uma cultura e isso passa a ser uma prioridade para mim, no sentido, poxa, começa por mim aqui, né? O gestor, né? O dono da empresa, o CEO. Não, eu tenho uma pauta aqui uma vez por semana para falar de cliente. E aí, a partir daí, começa a desdobrar todas as ações, iniciando na implantação, né, de uma cultura, né, em cultivar essa cultura. Aí você consegue cascatear para a companhia inteira. Enquanto isso não acontecer, não adianta. Isso vale para clínicas médicas também. Então, o dono da clínica, o médico, ele precisa ter isso como pano de fundo. Ele precisa ter um horário na agenda dele para falar dos pacientes dele, para entender como é que tá, para entender como é que tá o atendimento. Se ele não tem isso, uma vez por semana, uma horinha, para ele entender como é que estão as reclamações, né, como é que está o atendimento, para alinhar feedback, para falar sobre como eu posso melhorar a jornada dele, se ele não tem isso uma vez por semana, uma horinha, ele ainda não está com o coraçãozinho aberto. Mas, novamente, a gente precisa respeitar e ajudá-lo a chegar nisso. Mas daí não é tão rápido o resultado, porque ele precisa entender isso. Colocar essa prioridade, deixar uma agenda reservada para a gente conseguir falar sobre isso e fazer as ações que impacte na jornada do paciente, que impacte no pós-venda. Porque eu acho que isso entra numa coisa que eu já aprendi muito com você, que essa melhoria ela tem que ser contínua, né? Então não Sim. adianta eu chegar lá num dia, mexer tudo, mudar, desenhar tudo, mas não levar isso na semana a semana Exato. com uma constância, né? A experiência do cliente não é mandar bolo no dia do aniversário. Ela é mais que isso. É muito mais que isso. Isso até faz parte, mas é muito Faz mais. parte, né? Mas é muito mais. Existem várias camadas que sustentem o envio do bolo no dia do aniversário. O envio do bolo no dia do aniversário é um complemento. Falando do envio, nesse envio do Do bolo, já que a bolo. gente entrou nesse assunto, mas se ouve muito falar, e do que eu tenho, né, lido também, em personalização, quando a gente está falando em pós-venda, em fidelização, em atenção ao paciente, o que você fala sobre essa questão de personalização das... É entender as personas. Uhum. Você começa a criar grupos de personas. Por exemplo, eu sou intolerante à lactose. Se vai mandar algo para minha casa, de comida, eles precisam saber que eu sou intolerante à lactose e eu não vou comer. Se vai mandar chocolate, eu como chocolate de 70%, por exemplo. É o meu paladar. Então, quando se fala de personalização, esse é um belo exemplo. É você conhecer o seu paciente, é você conhecer o seu cliente. Não padronizar, vou comprar lá uma caixa de um monte de coisa e fazer lá os kits e entregar. Eu preciso conhecer, eu preciso dar personalizar. Então, muitas vezes você é intolerante, né? O Will que está aqui com a gente é intolerante. Então, ele vai comprar o mesmo chocolate, mas quando chega para mim, parece que foi pensado em mim. Mas ele Opa, tá nossa, dentro. veio algo que é zero lactose, e, nossa, ele me conhece, pensou em mim. Isso é personalização. Algo tão pequeno que significa muito. Eu acho que, eu não sei se eu contei essa história. Outro dia, eu recebi até um kit, né, porque eu comprei um negócio, só que o kit era, né, não era pensado, era um chocolate ao leite, um biscoito com açúcar, né, e nada disso eu como, por exemplo. Tá lá em casa, né, eu não como. Então não foi pensado em mim, foi dado.
Então, não foi personalizado. Personalização é isso, é você conhecer o cliente. E hoje dá para stalkear, né? Vamos combinar? As A redes gente tem a sociais estão aí. vantagem. Exatamente, você pode stalkear, você consegue perceber, né, que as pessoas postam e tudo mais, comentam, então você consegue tirar muita coisa para personalizar. De pergunta, Azul, eu acho que era isso. Tem algum ponto que você acredita que faltou ainda para você falar? Alguma coisa relacionada a essa parte Do de pós-venda? pós-consulta? Do Pós-venda. pós-consulta, né? Eu tô cismada aqui com pós-venda. Eu acho que é isso, é o cuidado após. É lembrar que, a partir do momento que o paciente saiu da sua clínica, ele ainda continua sendo seu paciente e ele precisa de um acompanhamento, né? Então, por exemplo, a clínica de estética, algumas, por exemplo, a minha dermato, você vai lá, aplica Botox. Ela liga para perguntar como é que tá, como é que não tá. Tem outras que não, né? Então, esse é um ponto. Ela faz um acompanhamento pós. Está sentindo alguma coisa ou não, não. Então, tem um acompanhamento. Então, essa é uma preocupação que eles têm com o paciente. Isso é algo que deveria estar em todas, sendo bem sincera. É humanizar o atendimento. É parar de tratar o paciente, como uma agenda. Acho que essa é a grande dica. Como que está a minha agenda hoje? Tenho 30 pacientes, 20 pacientes. Não, tem 20 pessoas ali. Tem 20 CPFs. Tem 20 corações que querem ser bem tratados. Não só na clínica, mas depois disso. Porque quando vai fazer uma consulta, na grande maioria, está num momento frágil da sua vida e quer ser cuidado. Não importa se é numa clínica de estética ou não. Ela quer ser cuidada. Ela está exposta. Porque até a própria estética, às vezes, é um momento frágil. Muito. Quando você vai procurar, né? Você não tá contente, muitas vezes, com o que você tá o seu corpo naquele momento. Exatamente. E precisa ter esse acompanhamento. Não só nos retornos da consulta. E tem como fazer sem aumentar o custo, sem mas eu vou ter que colocar mais pessoas. Dá para fazer. E você consegue aumentar a sua margem, aumentar o preço, ser reconhecido. Isso se paga. Isso se paga. Porque você está fazendo bem, né? Não é só o remédio que cura. Atenção, carinho, também cura. Na minha visão, cura Cura muito muito mais. mais. Exatamente. Então, acho que esse é o grande ponto, né, do pós-consulta. Quando você tem uma jornada muito bem desenhada, o pós-consulta faz parte dessa jornada. Uhum. E ela é esquecida. Então, por isso que a gente quis colocar, para fechar, né, todo o episódio, que começou lá no agendamento. Exato. Depois veio ali para a comunicação, para o atendimento humanizado, e aí o pós-consulta. Então, a gente trilhou todas essas etapas para que os profissionais da área consigam entender e aonde aplicar e a importância dessa etapa. Não adianta só cuidar da recepção e depois deixa a jornada sem ninguém olhando, né? Então, assim, a etapa em 3 etapas, né? Recepção, show e despedida. Né? E essa despedida, ela não termina quando o paciente fecha a porta lá, sai, né, da clínica. Essa despedida, ela continua nesse acompanhamento. Acho que a gente conseguiu, né, montar todo esse processo de uma forma que fique fácil, que fique entendível e com dicas para executar. Então, quem está nos ouvindo somente hoje, que ouça os anteriores para conseguir entender todo essa série, todo esse cuidado com a experiência do paciente. Queria muito te agradecer, Zu, nesse momento, por trazer suas dicas, por trazer todo o seu conhecimento e de uma forma que, para mim, sempre ficou muito mais fácil de te ouvir quando você coloca assuntos onde tem relacionado com o que você viveu, com ações, com histórias, faz muito mais sentido para a gente conseguir aprender. Então, eu agradeço muito as dicas. Eu acho que esse agradecimento ele é meu, ele é de todos os nossos ouvintes, de quem está nos vendo no YouTube também, para a gente conseguir trilhar uma nova jornada. Um novo caminho, onde a gente vai trazer, né, muito mais experiências boas, muito mais cuidado, muito mais atenção, porque o mundo seja melhor também. Exatamente. Dentro de tudo isso. Precisa ter coragem, né? Precisa ter coragem para mudar, precisa ter coragem para investir, né, na experiência do cliente, precisa ter coragem para colocar uma linha no DRE, no seu orçamento,
poxa, eu vou olhar e eu vou investir no meu cliente. É esse olhar que a gente está chamando a atenção. Você não está fazendo um favor, né? Quem está fazendo isso. É uma obrigação tratar bem. Porque todos nós somos clientes. E todos nós queremos ser bem tratados. Todos nós somos pacientes. Todos nós queremos ser bem cuidados, bem tratados, né? É ter esse sentimento, essa conexão, né? Então, pessoas que têm boas experiências tornam-se boas pessoas. Eu acredito muito nessa frase. Já desde criança. A criança que tem boas experiências, ela se torna um adulto feliz. E aquele adulto que não teve, a gente está aqui, né? Tentando fazer. Fazendo com que mais experiências boas Exatamente. transformem daqui pra frente, né? Democratizando, conscientizando. Dá para fazer no seu negócio, dá para fazer na sua clínica. Basta querer. Coloca um horário, 1 horinha por semana, para você olhar atentamente para a jornada do seu cliente, para a jornada do seu paciente. Você vai se surpreender com o resultado. Então, eu também agradeço, né, Fantini, porque você trouxe, né, as tuas dores, vamos dizer assim, né, as tuas necessidades, né, da tua clínica. A gente sempre falou muito sobre isso, né? Então, e aí, vamos falar sobre isso, né? Assim como você tem essas dificuldades, outros com certeza têm, muito mais, né? Porque o médico, ele é técnico, né? Então, ele precisa dessa ajuda. Sim. Ele precisa dessa ajuda. E a gente está aqui para isso, para Pra ajudar. ajudar. Então, eu também agradeço, né? Agradeço a todos aí que escutaram. Mandem mensagem, participem, né, com a gente. Falem mais sobre que assuntos que vocês, né? A gente trouxe a jornada do paciente para falar sobre clínicas, mas o que mais? Né? No início ali do programa eu falei mais de algumas coisas, soltando alguns spoilers, mas vocês podem mandar para a gente. Poxa, eu quero entender mais sobre experiência do cliente nesse segmento, nesse negócio. A gente vai buscar e vai trazer aqui a informação para vocês. Muito obrigada, Zu. Até mais. E fique então com mais um episódio da nossa série, se encerrando agora, né, com muita alegria. Acho que é um fechamento muito bom, um episódio maravilhoso para vocês ouvirem, compartilharem com quem vocês quiserem. Eu peço para vocês nos seguirem no Instagram, no Spotify, no YouTube e nos acompanhar. Justamente, vão ver todos esses spoilers que a Zu falou, então tem muita coisa boa vindo por aí. E se vocês nos ajudarem, a gente vai construir cada vez coisas melhores para vocês. Muito obrigada. Você ouviu ZooCast, democratizando a experiência do cliente. Até o próximo episódio.